obrigada por terem vindo. Está aqui alguém na casa pela primeira vez? Muito bem, depois no final, se precisar de algum esclarecimento assim, está bem? Bom, vamos então dar início aos trabalhos desta manhã. E vamos começar por ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, que comenta esta frase de Jesus: a paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. São então palavras de Jesus do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. E Emmanuel comenta: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz de Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a caminho da luz imutável. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual nos seus corações. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores do século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor, a paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Vamos então agora fechar os nossos olhos. Agora sim, aproveitar estes minutos para refletirmos sobre as nossas vidas no sentido espiritual, no que temos ainda que melhorar para que nos possamos transformar intimamente e assim elevar-nos como espíritos eternos que somos.
uma vez mais, Mestre querido, aqui reunidos em Teu nome, te rogamos que abençoes esta casa, que nos acolhe, que nos consola, que nos presta auxílio sempre que necessitamos. Abençoa os seus trabalhadores, os seus frequentadores e os seus dirigentes. Abençoa, Senhor, os nossos lares, as nossas famílias, os nossos amigos e todos aqueles que por algum motivo não gostam de nós. Senhor, muito te agradecemos por esta oportunidade de termos estes conhecimentos sobre a vida espiritual na presente existência. Agradecemos-te e te pedimos que fiques connosco todos os dias das nossas vidas, que nos continues a orientar, a amparar, a dar-nos força e coragem para que possamos pôr em prática as tuas mensagens de amor e de caridade no nosso dia a dia. Pedimos-te ainda, Senhor, uma paz no mundo. Passamos tempos difíceis, de grandes transformações no nosso planeta, como sabes, Senhor. Inclui todos aqueles que têm a possibilidade de interferir e de fazer com que este mundo passe para um nível e para um plano superior, em que todos sejamos irmãos, em que reine a paz entre todas as nações. Assim, Senhor, pedimos autorização para iniciar os trabalhos de hoje. Fica connosco. Muito obrigada. Os trabalhos de hoje e o que nos propomos hoje é fazer algumas reflexões iniciais sobre o tema principal do nosso trabalho, que é a paz. Esta mensagem de Joana de Ângeles também fala de paz. Vamos vê-la em conjunto. Irriga o teu organismo com pensamentos saudáveis. A ação da mente sobre a emoção, o corpo e toda a aparelhagem fisiológica é incontestável. Grande número de enfermidades, de doenças, se deve à ociosidade mental, ao desânimo, à revolta, às ideias autodestrutivas. Canaliza o teu modo de pensar para as questões agradáveis, salutares, otimistas, ou seja, tem bons pensamentos. E viverás sob o seu reflexo, desfrutando do bem-estar que se irradiará a outros, mimetizando e produzindo paz. Então, paz pode ser analisada sobre diferentes ângulos. E esta paz a que se refere Joana de Ângeles é a nossa paz interior. A nossa paz interior alcança-se através da nossa
do nosso seguimento, digamos assim, das orientações que o Mestre nos dá. Embora o façamos de uma forma ainda muito imperfeita, porque realmente ainda temos muito caminho para andar. Mas mesmo assim o que importa é o esforço. E portanto essa paz interior, nós conseguimos-a com bons pensamentos, sendo tolerantes, respeitando o outro, sendo humildes, libertando-nos do nosso amor próprio, que não é mais que um eufemismo do orgulho, auxiliando sempre todos aqueles que nos rodeiam e que precisam de alguma coisa que lhes possamos dar. E assim, são estas algumas das virtudes e das qualidades que podemos desenvolver, não estão todas enumeradas, como é óbvio, mas assim realmente nós conseguimos uma paz interior. E essa paz interior e esse exemplo que nós damos de paz e de serenidade a todos aqueles que nos rodeiam, com quem contactamos no nosso dia-a-dia, no trabalho, na escola, na família, como diz Joana de Ângeles, irradia aos outros. Contagia os outros. E assim, contagiando alguém através do nosso exemplo, esse alguém vai ficar impressionado e, por sua vez, vai impressionar outros e outros e outros. E assim estão criadas as condições para que se comece a implantar na nossa sociedade estes valores de caridade, de amor, tolerância, fraternidade. E então teremos todas as condições para que se instale a paz no mundo. A paz não é aqui. A paz no mundo começa em mim. Certo? Trazemos aqui duas frases de Jesus. Esta primeira: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Então também falamos aqui de paz. Mas esta é a paz de Deus. E a paz de Deus está relacionada com o amor, com a caridade, com o primeiro mandamento de Deus: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é esta paz de Deus que se implanta nas nossas consciências e que nos faz sentir a tal paz interior. E este é o tema do nosso trabalho e nosso estudo de hoje. Julgais que eu tenha trazido paz à terra? Não, eu vos afirmo, pelo contrário, vim trazer a divisão. Então o que é isto? Duas frases de Jesus tão diferentes. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Portanto, esta paz não é, diz o Jesus, que não é a paz do mundo, é outra paz. E aqui diz que este tenha trazido a paz à terra? Não. Eu vim foi trazer a divisão. Portanto,
portanto, é o que propomos hoje, é o estudo desta aparente incoerência entre estas frases de Jesus, porque, de facto, aquilo que é perfeito não pode nunca ser incoerente. Allan Kardec reuniu neste capítulo 23, a que deu o título de Estranha Moral, várias frases, várias passagens da vida de Jesus em que aparentemente existem contradições. E eu digo aparentemente, porque se nós as estudarmos e se refletirmos sobre o sentido, veremos que efetivamente nada têm de incoerência, nada têm de bizarro. Nós é que, ao interpretá-las de uma forma literal, lhe damos um sentido que não é aquele sentido que Jesus queria que nós entendêssemos. Vamos então prosseguir neste nosso estudo. E cá temos, no item 14, não vim trazer a paz, mas a divisão. E Allan Kardec comenta: é de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Quem eram os pagãos nesta altura, quando surgiu o cristianismo? Eram os romanos, não é? Portanto, Allan Kardec vai fazer ao longo deste item quase que uma breve resumo do que foi a implantação do cristianismo desde os primeiros cristãos até hoje, de uma forma muito resumida, mas toca de facto nos pontos principais da história da humanidade e da história do cristianismo. Portanto, continua, ainda era praticado pro forma quanto à forma. A crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Portanto, já vemos aqui que o cristianismo surge num momento de transição, em que, de facto, o paganismo já não estava no auge, já havia pessoas que não acreditavam no paganismo, portanto, naqueles deuses da natureza, e o deus da guerra, e o deus da caça, e o deus do vinho, não é? Se formos à história do Império Romano, vamos relembrar isso. Embora ele ainda se praticasse quanto à forma, e se pensarem, de facto, os próprios hebreus, não é? Ainda tinham rituais pagãos. Porque, apesar de acreditarem num Deus único, e por isso foram o povo escolhido para que Jesus nascesse no seu seio, eles ainda faziam sacrifícios de animais. Portanto, matavam cordeiros, ofereciam-nos a Deus. Portanto, estávamos num período de transição. Vamos continuar. Ora, é tenaz o interesse, jamais cede à evidência. Irrita-se tanto mais quanto mais perentórios e demonstrativos do seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. De que é que Allan Kardec está a falar? Está a falar, de facto, do paganismo, e de que o paganismo ainda existia porque havia interesses em que ele se mantivesse. Reparem, os indivíduos mais poderosos, mais poderosos do Império Romano, o imperador e a sua corte, eram pagãos, portanto faziam os seus rituais aos deuses em que acreditavam e mantinham-se
num tipo de vida de facto faustosa, cheia de poder, economicamente muito diferente dos pobres, do povo, que muitas vezes não tinham onde ficar e onde dormir. E é por isso que Allan Kardec diz que o que mais teme é a luz que dá vista aos cegos. Ou seja, o conhecimento aqui representado pela luz, o conhecimento que é dado aos cegos, aos ignorantes, que no fundo significava o povo, era aquilo que os poderosos não queriam, porque quanto mais o povo tivesse conhecimentos, quanto mais possibilidades tivesse de perceber o que se estava a passar, mais difícil era de manipular, não é? Portanto, convinha mantê-los ignorantes, que eram mais fáceis de dirigir. Portanto, ao paganismo proveitoso aos fortes e aos poderosos, é proveitoso o erro, agarra-se e defende. Agora, fé é que eles também já não tinham nenhuma. E eles até sabiam, no fundo, que estavam errados, mas era do seu interesse. Sócrates também não ensinaram uma doutrina até certo ponto análoga à do Cristo? Porque não prevaleceu naquela época a sua doutrina no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra, os gregos? É que ainda não chegaram ao tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda não se achava gasto. Ora, portanto, Sócrates tem, de facto, muitos paralelismos com Jesus. Sócrates não escreveu absolutamente nada, assim como Jesus também não, e nós reconhecemos o seu pensamento através dos escritos do seu discípulo Platão. Sócrates, 500 anos antes de Cristo, acreditava que só havia um Deus. Acreditava na imortalidade da alma. Acreditava na reencarnação. Portanto, Sócrates combatia o paganismo. Mas as suas ideias eram demasiado avançadas para que aquele povo, mesmo sendo o povo mais inteligente da Terra, imaginem, não estava ainda preparado para receber estas informações e estas novas ideias. Já o Cristo recebeu em propício tempo a sua missão. Muito faltava, é certo, para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs. Mas havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Ora, uma ideia nova não aparece de forma súbita. Geralmente há precursores, há indivíduos que vêm à Terra e que vêm, digamos que, abrir o caminho. E depois, a seu devido tempo, Deus envia um homem com a missão de reunir e de coordenar essas novas ideias e então de fazer o corpo de uma doutrina. Foi de facto o que aconteceu com a doutrina de Cristo. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Portanto, apesar de tudo, eles conseguiram influenciar alguns espíritos mais elevados a abrirem-se às novas ideias que mais tarde Jesus havia de trazer à Terra. Se quiserem saber mais sobre Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo, podem ler na introdução do Espírito
o Evangelho segundo o Espiritismo, no parágrafo 4, Allan Kardec desenvolve toda esta doutrina e explica muito bem. Portanto, continuando, infelizmente os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas, as mais das vezes, pela alegoria e pelas figuras de linguagem. Todos sabemos que Jesus passava, digamos assim, as suas mensagens utilizando as parábolas, portanto, o que é uma linguagem alegórica, simbólica, e utilizava as cenas do dia-a-dia, do cotidiano, para passar a mensagem da vida espiritual, do amor, da caridade, mas isso nem sempre era bem percebido. Aliás, o tempo decorre, decorridos até mais do que 20 séculos, ainda hoje, como veem, se põem em causa certas palavras, certas frases que causam ainda bastante celeuma entre os estudiosos. Portanto, dizíamos nós que... Perdão, não está a ficha. Pronto. Então estávamos aqui. Infelizmente os adeptos não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre. Daí o nascerem sem demora numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade e não bastarem 18 séculos para pô-las de acordo. Portanto, depois, cada um interpretava à sua maneira e defendia as suas ideias, embora não as defendesse de uma forma, como vamos ver, muito política. Olvidando o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação: a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Portanto, fora da caridade não há salvação. Essas seitas lançaram anátema umas às outras e umas contra as outras se atiraram, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Portanto, vejam só o que os homens fizeram às frases, às mensagens de amor e de caridade que o Mestre Jesus nos trouxe. Deturparam completamente, desvirtuaram todas essas mensagens e deram-lhes uma interpretação que lhes convinha. Portanto, no fundo, foi-se criar, ou foi-se criando ao longo do tempo, melhor dizendo, uma doutrina de homens para homens. Não? Já muito distante daquela que Jesus nos trouxe. Muito distante mesmo. Vencedores do paganismo, os cristãos de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. Portanto, isto aqui agora é o volte-face. Se nos primeiros tempos os cristãos, aqueles cristãos primitivos, foram de facto massacrados porque tinham ideias novas, ideias que vinham revolucionar totalmente a sociedade daquele tempo. E foram massacrados, foram trucidados. Infelizmente, era necessário que passássemos todas essas fases para que o cristianismo se fortalecesse e chegasse até nós incólume, puro, como veremos mais à frente. Pensemos que
Esta grande mudança, só para dar assim um arzinho de história, agora só mesmo uma pitada, pensemos que Constantino foi o primeiro imperador romano a ser cristão, embora haja muito quem duvide dessa sua conversão. Pronto, acham que era conveniente politicamente naquela altura. Mas, portanto, e a partir daí tudo mudou. De facto, tudo mudou. E depois vem a Idade Média com o fim do Império Romano e cria-se então uma Igreja católica que de facto muito, mas muito distante já de tudo aquilo, de toda a doutrina de Cristo. Os sacerdotes vestiam-se de uma forma imponente, faziam sermões lá em cima num púlpito, criaram-se igrejas muito altas para que o povo, quando lá entrasse, se sentisse minúsculo. Tudo isso foi feito, de facto, por homens. E para defender os interesses dos homens. É facto constante que... a ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro, sem mácula. O Cordeiro não tinha mácula, seja no mundo terreno, seja no mundo espiritual. É facto constante que as guerras da religião foram as mais cruéis, vejam só. Mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Não era nada disto que Jesus queria, não é? Embora Jesus soubesse. Jesus conhece-nos melhor que ninguém. É um profundo conhecedor da alma humana e tem o dom da presciência. Portanto, ele sabia que tudo isto ia acontecer. Era necessário. E por isso ele diz, eu não vim trazer a paz, vim trazer a divisão. Diz Kardec, cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não. De certo que ela formalmente condena toda a violência. E é verdade. Disse ele alguma vez aos seus discípulos, ide, matai, massacrai, queimai os que não creem como vós? Não, nunca lemos nada disso nas Sagradas Escrituras. O que lhes disse foi, pelo contrário, que todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. E disse, amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos persigam. Isto sim, isto é a doutrina de Cristo. E também lhes disse, quem matar com a espada, pela espada perecerá. Ora, cá está outra das frases que pode suscitar alguma dificuldade em entender. Quem matar com a espada, pela espada perecerá. Que espada é esta? Esta espada simboliza os vícios morais, o orgulho, a cobiça, a ambição, a inveja, o ciúme. E quem é que vai empunhar esta espada? São os opositores de Cristo. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, acho que na questão 764, pergunta mesmo diretamente aos Espíritos. Mas então, esta frase, quem matar com a espada, pela espada perecerá, não é a aplicação da lei de Talião? Aquela lei do olho por olho, dente por dente. E os Espíritos respondem, não. Lá estão vocês, outra vez, a interpretar mal as palavras do Cristo. Aqui não é a pena de Talião. Aqui é a justiça de Deus. E dizem, vós sabeis que se causarem mal a alguém,
mal será sofrido por vós na mesma proporção. A vida encarregar-se-á de nos fazer sofrer aquilo que nós fizemos sofrer aos outros. Esse é que é a verdadeira significado do que Jesus queria dizer com esta frase. Mas depois os Espíritos também perguntam, mas ele também não diz, amai os vossos inimigos? Portanto, não há nenhuma incoerência nestas frases que, lidas assim, de uma forma literal, nos podiam suscitar algumas dúvidas. Portanto, a responsabilidade não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretam falsamente e a transformaram em instrumento próprio para lhes satisfazer as paixões. Sempre o interesse acima de qualquer outra coisa. É a história da humanidade. Pertence aos que desprezaram estas palavras. Meu reino não é deste mundo. De facto, o reino de Jesus não podia ser deste mundo. Porque nós, homens, ainda estamos numa fase, ainda estávamos e ainda estamos, numa fase de grande evolução, de necessitarmos de grande evolução espiritual para chegarmos a entender e a seguir o que Cristo nos disse, as palavras de Cristo. Em sua profunda sabedoria, ele, Jesus, tinha a previdência do que aconteceria. Portanto, ele sabia mesmo o que ia acontecer. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque são inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Portanto, as transformações desta ordem não se podem dar de uma forma súbita. Para se consolidarem, têm que se ir dando de forma lenta. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos na altura em que este livro foi editado, em 1857, portanto já vamos em 2022 e a situação é a mesma. Para mostrar toda a força, visto que malgrado todo o mal cometido em seu nome, ele dela saiu puro. Tantas guerras se fizeram em nome de Deus, porque tinham subjacente, era um interesse de facto político e económico, mas a doutrina, as palavras, as mensagens de Jesus não foram avaladas por essas alterações que lhes deram, por esse desvirtuamento sempre das suas mensagens. As invectivas sempre recaíram sobre os que dele abusaram. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não se daria. Vamos continuar para o item 16. E isto são palavras, então, de Jesus, que nos vai explicar esta nossa frase, que é o tema do nosso trabalho. Quando Jesus declara: não criais que eu tenha vindo trazer a paz, mas a divisão, o seu pensamento é este: não acrediteis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Claro, todas as ideias novas vão surgir, vão causar oposição, sobretudo quando elas se baseiam na verdade, na solidez e nos desígnios de Deus. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Portanto, Jesus sabia que tudo isto ia acontecer. Os irmãos separados pelas suas respectivas crenças desembainharão a espada um contra o outro e a divisão reinará no seio de uma família cujos membros não partilhem da mesma crença.
É claro que isto acontecia mais no início da era cristã e, de facto, acontecia que na própria família, aqueles que seguiam Cristo eram até denunciados e entregues às autoridades pelos outros familiares. Portanto, vejam só como, de facto, os interesses materiais se sobrepõem à espiritualidade. Isto é sinónimo de ignorância e de inferioridade moral. Vim lançar fogo à terra. De facto, é forte. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos. Do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más, e tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. Isto é a lei da destruição. Uma das leis de Deus, das leis morais, é que, de facto, é necessário destruir para depois renascer e se regenerar. Portanto, é necessária a destruição para que haja uma transformação e aquilo que resulta ser melhor. Nomeadamente, melhoria do princípio inteligente. À guerra sucederá a paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Portanto, cá está a regeneração, depois da destruição. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Isto é, dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, pôr-se-á termo à luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Portanto, esta é a anunciação do Consolador. Achamos que, se recorrêssemos a este trecho extraído do livro A Gênese, talvez percebêssemos melhor esta promessa da anunciação de um Consolador. São palavras de Jesus, que estão no Evangelho de João, e dizem assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Portanto, cumpri aquilo que eu vos disse. E eu pedirei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê. Vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará-vos lembreis de tudo o que vos tenho dito. O que é que nós podemos retirar daqui? Que o Consolador não é Jesus, porque senão ele diria: eu voltarei à terra. E ele diz não, que vai enviar outro Consolador. Também podemos aferir que Jesus não disse tudo. Não disse as verdades todas. E porquê? Por uma razão muito simples. Porque nós não estávamos preparados para as ouvir. Portanto, foi necessário que o tempo decorresse, foi necessário que os homens evoluíssem intelectualmente, que se desenvolvesse a ciência e a filosofia para que as nossas mentes se abrissem e compreendessem agora, de outra forma, as verdades que este Consolador que vai ficar eternamente connosco. Ora então, dá a ideia que quem pode ficar eternamente connosco não se materializa, ninguém o vê. Allan Kardec chama a este Consolador, então, a doutrina espírita, não é?
a doutrina espírita, que é soberbamente consoladora e que nos explica aquilo que Jesus disse de forma alegórica, que nos explica e que nos torna de modo racional e perceptível, e que nos faz então acreditar naquilo que antes era inaceitável, por ser até milagroso, sobrenatural. Hoje é explicado, através da doutrina espírita, de uma forma completamente clara e segundo a fé raciocinada. Voltemos então às palavras de Jesus e diz: cansados de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até ao seio das famílias, como nós já vimos, não é? As famílias têm crenças diferentes e separam-se por isso mesmo. Reconhecerão os homens onde estão os seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Jesus fala do Consolador. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Portanto, vejam, Jesus diz que o Consolador vem relembrar. Portanto, Jesus já estava à espera que os homens, ao longo do tempo, fossem desvirtuando todas as suas mensagens e as suas ideias. E, portanto, ele diz que vai pedir ao Pai para mandar um Consolador para restabelecer as coisas, para restabelecer o pensamento de Jesus, como deveria ser, não é? E para relembrar aquilo que ficou esquecido. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. E tal como aconteceu com Jesus, ele, Espiritismo, doutrina, vai se deparar com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Portanto, ainda agora vamos ter que sofrer, entre aspas, a oposição daqueles que não querem que estas ideias de verdade, da vida espiritual, se implantem entre nós. Portanto, também o Espiritismo vai ter combates a travar. Mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas já passou, como é óbvio, não é? Já estamos, apesar de tudo, já evoluímos bastante. São todas agora, estas lutas são de ordem moral, as que terá de sofrer, e o termo está próximo. Portanto, agora todas as coisas se dão de uma maneira diferente. As primeiras, as tais perseguições sanguinolentas, duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos. Porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Portanto, aqui está, de facto, a característica da universalidade das mensagens espíritas e da concordância. Duas características que nós sabemos que a doutrina dos espíritos tem. Estas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, tal como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na Terra Prometida. Lembra-se que os hebreus, antes de entrarem, tiveram que andar 40 anos no deserto. Quando Moisés saiu de junto do povo e foi receber, portanto, foi-se encontrar com o Criador e recebeu
os 10 mandamentos, o povo cá embaixo voltou a ser pagão e voltou a criar ídolos. E foram de facto precisos os tais 40 anos para que se renovasse uma geração inteira. Para que aqueles que vinham já tivessem sido criados com outras perspectivas, com outras ideias. Não é? Moisés não chegou a pisar a terra prometida. E não decorrentes de um desígnio premeditado da sua parte. Portanto, Jesus não tinha premeditado que fosse acontecer tudo isto, todas estas guerras, estas oposições, estas desordens e confusão. E Allan Kardec diz, o mal viria dos homens e não dele. E compara Jesus com um médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Portanto, isto era o que se sabia à época da medicina, não é? Tinha que se expurgar cá para fora todos os maus humores que eram eles os causadores das doenças. E terminamos deixando-vos de facto esta frase magnífica. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Esta é a verdadeira paz de Deus. É ela que se deverá implantar nas nossas consciências para que nós evoluamos como espíritos. Terminamos assim então a nossa exposição. Querem acrescentar alguma coisa que não tenha ficado tão clara? Não? Não há dúvidas? Pronto, então agora vamos terminar a apresentação de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, pondo na nossa tela mental a figura do nosso amado Mestre. E vamos pensar no nosso querido Mestre Jesus, nas mensagens que Ele nos deu, que nos deixou. Vamos tentar colocar-nos como um daqueles entre tantos que o iam ouvir, aqueles abandonados da sorte, doentes, mulheres, pessoas de toda a espécie, de todas as classes sociais, que eram atraídas por aquela voz doce, penetrante, por aquelas vibrações de bondade, de serenidade, que nos lavavam a alma, que nos atingiam no coração e que marcavam para sempre todos aqueles que o ouviram. O barulho das ondas, o calor que emanava do sol, a areia nos pés e aquela voz maravilhosa, inspirada pelo Pai, que nos mandava vibrações de amor, de carinho, de afeto. E então o Senhor
muito te agradecemos esta oportunidade de estudarmos as tuas mensagens, de estudarmos e de compreendermos, para que possamos pôr em prática no nosso dia a dia todas as tuas orientações. Obrigado, Senhor, querido Mestre, por esta oportunidade. Pedimos-te que fiques connosco hoje, todos os dias da nossa vida, que nos acompanhes, que nos intuas e que continues sempre a acreditar em nós. Muito obrigada. Graças vos damos por